Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo de volta, mais uma vez para a glória de Deus. Irmão André Carvalho aqui com você, para falar sobre o mais importante momento na vida de um cristão. O ponto de conversão. Eu vou ler duas passagens aqui para a gente comentar um pouquinho. O primeiro texto está em Isaías 55, versículos 6 e 7. O profeta diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E no Novo Testamento, em Atos 3,19, Pedro diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tem muitos outros textos da Bíblia falando sobre conversão, mas eu escolhi esses dois para falar sobre uma daquelas concepções, uma daquelas que a gente ouve, a gente repete. Mas o que é conversão? Converter-se. O que é se converter? Vai ter definições como adotar uma nova religião, alguns talvez pensem em mudar certos hábitos apenas, mas conversão principalmente é mudança de caminho, de rota. Já viu aquelas placas, né? Como está aí na capa? Conversão à direita ou conversão à esquerda. É um lugar onde você vai mudar de direção para dirigir em uma outra estrada. A vida do cristão é assim. Hoje nós estamos no caminho, que é Cristo, e no caminho que é a palavra de Deus. No passado, tínhamos atravessado a porta larga e estávamos no caminho espaçoso. Jesus nos chama para a porta estreita e caminho apertado. Então, quando você sai do caminho largo e entra no caminho apertado, você faz uma conversão, muda de direção. Quando eu ouço, e essa é a concepção que eu falei, ouço algumas pessoas dizerem que a gente se converte a cada dia, eu não acho que seja por aí. Porque se conversão é mudança de caminho, você estava no caminho errado, no caminho espaçoso, se converteu para o caminho apertado. Passou pela porta estreita, está agora no caminho apertado. Se você se converteu desse para esse, você não vai se converter de novo. Senão você sai da rota. Se você se converter do caminho que você está, que é o caminho apertado que conduz à vida, você vai parar em outro lugar. Então a gente não se converte a cada dia. A gente se converte uma vez. O que acontece a cada dia é outro processo, que é santificação. Não é conversão. Conversão é uma decisão. Quando você entende, se arrepende, muda de caminho, muda de direção, mas vai agora com um alvo certo, definido. Olhando para Jesus, não é assim que a gente fala? Olhando para Jesus tem dois sentidos. É o olhar para Jesus em perspectiva, olhar para frente onde ele está e olhar em retrospectiva o que ele fez. O autor de Hebreus fala isso. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, levando em si mesmo, né, os nossos pecados. Então, quando a gente olha para Jesus, não é somente olhar para Jesus porque ele é perfeito. Muita gente diz, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas quando o autor de Hebreus fala isso, ele está falando, olhe para Jesus. O que Jesus fez? Suportou a cruz. Porque ele sabia do que estava reservado para ele. E olhe para Jesus, porque ele, levando em consideração todos os sofrimentos, ele foi exaltado e alcançou um lugar ao lado do Pai. Então você olha para trás, o que Jesus fez, e olha para frente, o que Jesus alcançou. É isso que é olhar para Jesus. Então, como eu estava falando, conversão é você mudar de direção com esse propósito definido, tendo Jesus como o alvo, Jesus como o centro, Jesus como modelo, olhando para trás, o que ele fez, o que ele viveu, e olhando para Jesus como um objetivo também, porque Jesus chegou lá, e nós também chegaremos lá. Lá onde? Lá no céu? Matéria para outro vídeo. É chegar lá, na presença do Pai, no plano perfeito do Pai, de ter uma grande família
e muitos filhos semelhantes a seu filho Jesus. Esse é o plano de Deus. Então, conversão, como eu disse, é mudança de direção, mudança de caminho. Se você um dia se converteu, você não vai ficar se convertendo todo dia. Daqui a pouco você está andando em círculo, vai se convertendo para cá, para cá, para cá, para cá. Daqui a pouco você está se convertendo e está numa rotatória. Você já fez a conversão, agora está na rotatória, se convertendo todo dia. Ou seja, mudando de caminho todo dia. Não é isso. Conversão não é mudança de caminho diária. É santificação diária. Mas a mudança é uma só. Então esse ponto de conversão precisa ser bem definido na sua vida. Se você ainda não se converteu ao Senhor, que se compadecerá de você, não espere mais. Não espere as coisas darem certo. Não espere o melhor momento que você acha que vai ser. Só pense na sua necessidade. A sua necessidade de um Salvador. Lembra do vídeo que eu falei sobre Deus ter colocado em nós o anseio pela eternidade? Pois é. Deus colocou em seu coração se você ainda não recebeu Jesus. Então, esse anseio pela eternidade no seu coração vai ser satisfeito quando você se converter ao Senhor Jesus. Aí, depois de se converter a Ele, você vai agora no processo de santificação. Mas por esse mesmo caminho. Você não vai fazer nenhuma conversão para outro caminho. Você continua nesse, buscando a Ele em oração, lendo a palavra, congregando, reunindo com outros irmãos, se envolvendo no corpo de Cristo. Isso é um processo. Mas a conversão é uma decisão. Existe um ponto bem definido, que vai ser o momento do antes de aceitar Jesus e a partir dali, depois de ter aceitado a Jesus. Certo? Eu espero que você entenda que você já se converteu e não vai ficar se convertendo cada dia. E se você ainda não, precisa tomar essa decisão. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.